A aula de hoje está no fascículo número 11 do Telecurso 2º Grau. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso 2º Grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. Continuar a revisão dos programas de física. Vamos agora ao exercício da aula 17, que está no fascículo 9. Um corpo percorre 2 metros horizontalmente, enquanto uma força atua horizontalmente sobre ele. Sabendo-se que o trabalho realizado pela força foi de 6 joules, qual foi o valor da força? Se a força for constante, nós temos que o trabalho, tal, que nós simbolizamos pela letra tal, é igual a força vezes a distância. Portanto, a força será igual ao trabalho dividido pela distância. E assim nós temos 6 dividido por 2 e encontramos 3 Newton. Esse exercício é da aula 18 e está no fascículo 9. Uma mola cujo gráfico força versus deslocamento está representado na figura foi comprimida de 0,2 metros. Item A. Qual foi o trabalho realizado para comprimir a mola? Esse gráfico mostra que a força é proporcional à deformação que ela provoca na mola. E se nós queremos calcular o trabalho realizado nessa compressão para comprimir essa mola, nós calculamos esta área desse triângulo aqui. Esta área será a base, 0,2 vezes a altura, que é 4. Então, e sobre 2. Vamos então fazer esse cálculo. O trabalho será igual então a 0,2, que é a base, vezes a altura 4, sobre 2. E nós vamos encontrar 0,4 joule. Agora, o item seguinte pede. Em seguida, a mola foi solta e empurrou o carrinho. Veja então aqui na figura. Então, a mola foi comprimida, foi solta e empurrou o carrinho. Qual foi o valor da energia cinética adquirida pelo carrinho? Bem, se foi realizado um trabalho de 0,4 joule comprimindo a mola, e se a energia se conservou, quando ela ficou totalmente solta, ela deve ter transferido 0,4 joule de energia para o carrinho, que adquiriu energia cinética. Vamos ao item C. Se a massa do carrinho é de 0,1 kg, qual a velocidade que ele adquiriu? É muito fácil fazer isso. Veja bem, nós temos que a energia cinética, quando ele começou a se movimentar, é 0,4 joule, como nós já falamos. E a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. A massa do carrinho é de 0,1 kg. Nós queremos achar a velocidade e conhecemos a energia cinética. Então vamos ver. A velocidade ao quadrado será igual 2 vezes a energia cinética sobre a massa. E daqui nós vamos ter que 2 vezes 0,4 dividido por 0,1. Portanto, nós vamos ter 0,8 dividido por 0,1. Portanto, nós vamos ter 8 sobre 1. Então, vamos ter 8. Então, V ao quadrado é 8. Portanto, V, a velocidade, é igual a raiz quadrada de 8, que é igual a aproximadamente 2,8 metros por segundo. Este exercício da aula 18 está no fascículo 9. Um bloco de madeira de massa 1 kg é lançado horizontalmente sobre um assoalho de madeira com a velocidade de 3 metros por segundo. Após percorrer uma distância de 6 metros, o bloco parou. Item A. Qual é a energia cinética do bloco quando foi lançado sobre o assoalho?
Bom, para calcular a energia cinética é muito fácil. Nós conhecemos a massa e a velocidade do corpo. Então, a energia cinética, quando ele foi lançado, será igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. A massa é 1 kg, a velocidade é 3, então é 3 ao quadrado, sobre 2. Então, nós temos aqui 1 vezes 9 sobre 2 é igual a 4,5 joule. O item B pede: qual foi o valor médio da força de atrito responsável pelo freamento do bloco? Muito bem, isso é muito fácil, veja aqui. Então, a força de atrito foi responsável pelo fato do bloco parar. Então, nós temos que o trabalho realizado por essa força será igual à variação da energia cinética, como nós já vimos. Então, a energia cinética variou de 4,5, que era a energia cinética final, para 0, quando ele parou. Então, a variação da energia cinética foi de 4,5 joule. Então, o trabalho realizado por freamento foi de 4,5 joule. O item B, que nós estamos resolvendo, pede a força média. E você sabe que o trabalho é igual a força vezes a distância. Nós temos então que o trabalho é igual a 4,5, nós queremos achar a força e a distância é 6 metros. Daqui nós vamos ter 4,5 é igual a F vezes D. Então, D é 6 metros. Portanto, F será igual a 4,5 sobre 6, que nós vamos encontrar a 0,75 newton. O item C do problema pede o seguinte: qual a quantidade de energia térmica que foi gerada pelo movimento do bloco? Ora, se a energia cinética inicial era 4,5 joule e quando ele parou a energia cinética era 0, essa energia se transformou em energia térmica. Portanto, a energia térmica que foi gerada é 4,5 joule. Depois, quais corpos foram aquecidos pelo movimento do bloco? Bom, o bloco ficou aquecido, o assoalho ficou aquecido e, se considerarmos o ar também foi um pouco aquecido. Vamos agora resolver as questões do último exame supletivo realizado em São Paulo. A primeira questão diz assim: o móvel percorre o eixo S, que vocês veem aqui, com movimento uniforme. No instante t igual a 0, ele está no ponto A. No instante t igual a 10, o móvel ocupa a posição B. As posições são medidas em metros. Então, a velocidade média do móvel, em metros por segundo, vale. Então, existem 4 alternativas aqui. Então, vamos fazer os cálculos. É muito fácil. Temos que determinar a velocidade média entre aqueles instantes. Então, nós temos que determinar o espaço percorrido e dividir pelo intervalo de tempo. O espaço percorrido será a posição no instante posterior menos a posição no instante anterior. Portanto, 30 menos 20. Então, vai dar 30 menos 20, dividido pelo intervalo de tempo, que é 10 menos 1, portanto, 10. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Vai dar 50, né? Porque nós temos 30 mais 20 sobre 10. E nós encontramos, então, para a velocidade média, 5 metros por segundo. Então, nesse caso, a alternativa correta seria a alternativa C. O segundo problema: abandona-se um objeto de uma altura de 10 metros sobre a superfície de um planeta. E o objeto atinge o solo depois de 2 segundos. Então, a aceleração gravitacional na superfície desse planeta vale, em unidade do sistema internacional, tem 4 alternativas. Então, vamos fazer esse cálculo. É muito fácil. Nós vamos supor que o corpo é atraído por uma força gravitacional. Aqui, então, estaria a altura em que ele foi solto. E essa força gravitacional, vamos supor que ela seja constante, e ela vai provocar uma aceleração constante. Portanto, nós teríamos aqui um movimento do tipo movimento uniformemente variado. E é muito fácil. Nós queremos determinar a aceleração, temos o espaço percorrido e temos o intervalo de tempo, que é de 2 segundos. Então, você deve se lembrar que o espaço percorrido vai ser igual a velocidade inicial vezes 0t, vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2 vezes t ao quadrado. O espaço percorrido é 10, a velocidade inicial é 0 e o intervalo de tempo será 2. Então, nós vamos achar o seguinte: 10 será igual a sobre 2
vezes 2 ao quadrado. Daqui nós temos que A será igual a 20 sobre 4, portanto igual a 5 metros por segundo ao quadrado. E esta é a aceleração gravitacional na superfície desse planeta. Portanto, a alternativa correta neste caso aqui seria a alternativa B. O terceiro problema, vocês podem ver aqui a figura, é o seguinte: dois carrinhos A e B, de massa 5 kg cada um, estão presos por um fio e comprimem uma mola, como vocês veem na figura. Cortando-se um fio, o carrinho A parte com velocidade de 4 metros por segundo. Então, a velocidade de partida do carrinho B nas mesmas unidades será... Existem também aqui 4 alternativas. Então, vamos resolver essa questão também. Então, nós temos que imaginar nessa situação que a quantidade de movimento antes de haver aquela explosão da mola deve ser igual à quantidade de movimento depois que ocorrer aquela explosão. Então, é muito fácil resolver isso. Então, a quantidade de movimento inicial antes do sistema será igual a 0. E a quantidade de movimento depois será igual a 0 também. Portanto, veja aqui na figura, quando for cortado este fio, cada carrinho deve adquirir uma quantidade de movimento que, somada vetorialmente, deve dar 0 também. Para que isso aconteça, nós vamos ter que o módulo das quantidades de movimento, ou o valor da quantidade de movimento dos dois, deve ser igual, embora com sentidos opostos. Então nós vamos ter, nessa situação, que a quantidade de movimento do carrinho A, que seria MA, VA, é igual a MB vezes VB. Nós temos então que a massa do carrinho A é conhecida e a do carrinho B também é conhecida e é de 5 kg cada um. Então nós temos substituindo 5, a velocidade com que partiu o carrinho A é 4, vai ser igual a 5, que é a massa de B, vezes VB. Daqui nós tiramos que a velocidade do carrinho B será de 4 metros por segundo, portanto igual à do carrinho anterior, porque eles têm a mesma massa. E se eles continuassem, ou melhor, se o sistema fosse isolado, ele deveria permanecer com essa velocidade. Então a alternativa correta aqui é a alternativa B. Vamos então agora ao quarto exercício. Então veja, um bloco de massa 4 kg, veja aqui na figura, é puxado por uma força de 10 newtons, como mostra a figura. Sabendo-se que a força de atrito entre o bloco e a superfície é de 2 newtons, a aceleração a que fica sujeito vale em metros por segundo e existem 4 alternativas também. Então na figura vocês devem imaginar o seguinte, veja aqui, nós temos 10 newtons, a força que puxa o corpo para cá. Existe uma força de atrito, portanto a força de atrito é no sentido contrário ao movimento, portanto existe uma força de 2 newtons atrapalhando o movimento do carrinho para lá. Portanto o resultado dessa força com essa, a soma vetorial será 10 menos 2, portanto a força resultante nesse corpo é 10 menos 2, é 8 newtons. Então nós temos que F é igual a M vezes A. E a força resultante é 10 menos 2, será 8. Será igual a massa é conhecida, 4 vezes A. A aceleração então será 8 sobre 4, igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E neste caso, a alternativa correta, deixe-me ver, é a alternativa A, que marca 2. E finalmente, o último exercício de mecânica é o seguinte: a velocidade angular do ponteiro dos segundos de um relógio vale em radianos por segundo. Vamos ver. É muito fácil fazer essa questão. Vamos pôr aqui o relógio e o ponteiro. O ponteiro então varre um ângulo de 2π radianos. Nós queremos calcular a velocidade média. Então veja, o ângulo que ele descreve é 2π. O tempo que ele leva para dar uma volta completa é 60 segundos. Então nós temos, simplificando, isso aqui vai dar 1 para 30, então nós vamos ter que a velocidade média do ponteiro será 2π, ou melhor, π sobre 30 radianos por segundo. E a alternativa correta aqui nesse caso será a alternativa A.
Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas. Os fascículos atrasados podem ser adquiridos pelo reembolso postal. Escreva para o telecurso. Caixa Postal 54-151, São Paulo.